Olá, primeiro ano, bem-vindos a esta aula de Biologia. Aqui com vocês é a professora Vanessa e hoje nós estudaremos sobre as teorias de origem da vida. Como teria surgido o primeiro ser vivo e as teorias que já existiram anteriormente até chegar à teoria que é mais aceita nos dias atuais. Das primeiras teorias que surgiram, nós temos então o criacionismo, que está diretamente ligado com o fixismo. O criacionismo diz que os seres vivos teriam sido criados por um ato divino, por um ser superior que nós conhecemos como Deus. E está diretamente ligada com o fixismo porque diz que estes seres eles permaneceriam da forma que foram criados e nunca sofreriam evolução nem mutações. Temos também a teoria da panspermia ou cosmogênese, que diz que a vida teria surgido em outras partes do universo e trazida à Terra através de meteoritos. Bom, mesmo que tivesse, vida em outras partes do universo, como que essa vida teria surgido lá, para depois ter sido trazida para a Terra? Lembrando que nós estamos vendo primeiro as teorias, né? Depois nós vamos ver a que é mais aceita. Teoria da abiogênese, ou também chamada teoria da geração espontânea. Nós temos como maior defensor dessa teoria Aristóteles. Essa teoria diz que os seres vivos também podem se originar a partir de matéria inanimada, quer dizer, matéria sem vida, na presença de um princípio ativo, por exemplo, a presença do ar. Exemplos. Vejam bem o que queria dizer a teoria da geração espontânea. Surgimento de larvas de insetos no lixo. O lixo se transformava em larvas de insetos. Não acreditava que originava, e sim que o lixo se transformava. Surgimento de girinos nas lagoas vinha da lama do lago que se transformava em girinos. Hoje nós sabemos bem como que isso acontece, né? Hoje nós sabemos que nós temos moscas que vão colocar ovos no lixo e estes ovos vão gerar larvas. E nós sabemos também que o surgimento dos girinos na lagoa vem através de ovos de sapos, por exemplo, né? Mas naquela época não sabia-se disso. Eles acreditavam que o lixo ele simplesmente virava larvas e os girinos eles simplesmente vinham da lama de um lago. Então, nós tínhamos também nessa época essas duas correntes que eram muito fortes, a da biogênese. Quem não acreditava na biogênese acreditava no criacionismo. Naquela época surgiu então a receita de Helmont, que diz que colocando-se em um ambiente grãos de trigo e uma camisa com suor, após 3 semanas surgem ratos. Eles não sabiam que aquela mistura fazia era atrair os ratos. Eles acreditavam que aquela mistura ela dava origem aos ratos. Bom, hoje para nós é um absurdo escutar isso, mas naquela época, quem não acreditava na teoria do criacionismo, acreditava na teoria da abiogênese. Olha, segundo Helmont, os grãos de trigo se transformavam em ratos devido à presença do suor, que nesse caso era o princípio ativo. Então, para termos ali os ratos surgindo, precisaríamos do suor como princípio ativo. Depois de muito tempo das pessoas acreditando ou na teoria do criacionismo ou na teoria da abiogênese, né, ou da geração espontânea, nós tivemos então uma nova teoria surgindo, uma nova corrente de pensamento, que é a da biogênese, que diz que os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos pela reprodução.
Nós tivemos então dois cientistas estudiosos muito importantes que realizaram experimentos para tentar comprovar a biogênese, que foi Francesco Redi e Louis Pasteur. Primeiro nós vamos ver qual foi o experimento de Francesco Redi. Bom, ele observou que o aparecimento de larvas de moscas na carne em decomposição, ele vinha de ovos das moscas, não que as larvas surgiam ali do nada. O que ele fez então? Ele utilizou então potes de vidro para observar melhor o seu pensamento. Primeiro, ele colocou carne dentro de um pote de vidro e deixou destampado. Dessa forma, ele observou que as moscas vinham atraídas pela carne em decomposição, pousavam na carne, colocavam os seus ovos e depois saíam dali. Com o passar do tempo, ele observou que esses ovos que foram colocados pelas moscas, eles viraram as larvas, e não que as larvas elas simplesmente surgiam dali. O que ele fez? Ele pegou então um novo pote, colocou carne novamente e tampou, lacrou totalmente esse pote. Ele pôde observar que as moscas não podiam entrar ali e dessa forma não poderiam colocar seus ovos. Então o tempo passou e não surgiu larvas naquele recipiente. Só que os defensores da biogênese questionaram Red que o princípio ativo ali teria que ser o ar, e com o lacramento do pote que ele fez, o ar não poderia entrar. Então ele pensou de que forma ele poderia ali não deixar que as moscas entrassem dentro do pote, mas permitir a passagem do ar. O que ele fez então? Ele pegou novamente um pote, colocou carne dentro, só que dessa vez ele lacrou com gaze, essa gaze que a gente conhece de colocar em curativos. Dessa forma, a gaze deixava o ar passar, mas não deixava que as entrassem. Então ele pôde observar mais uma vez que com o passar do tempo não houve então o surgimento de larvas, e dessa forma ele pôde de certa forma comprovar o que ele estava dizendo da teoria da biogênese, de certa forma. Red, ele teve um pouco de azar, porque pouco tempo depois foi descoberto o microscópio, foi construído o microscópio e foi descoberto a existência de micro-organismos. Bom, então depois da descoberta da existência dos micro-organismos, a teoria de Red não conseguiu comprovar 100% a biogênese. Por quê? Naquela época acreditava-se que os micro-organismos não se reproduziam e que eles também geravam-se a partir da geração espontânea, certo? E um tempinho depois, então, apareceu Pasteur com a sua experiência do pescoço de cisne para também tentar comprovar a biogênese. Ele colocou em um balão com o formato do gargalo em pescoço de cisne, colocou dentro deste balão um caldo altamente nutritivo. Este caldo, ele levou à fervura. Por que ele levou à fervura? Ele levou à fervura com o intuito de esterilizar este caldo. O líquido, então, depois dessa fervura, ele permaneceu estéril, ou seja, se tinha a presença de algum micro-organismo ali, morreu naquele momento, né? Por isso que ele esterilizou aquele líquido. O formato do tubo torcido, chamado de pescoço de cisne, e as gotículas de água nas dobras funcionaram então como um filtro,
que dificultam o contato de micro-organismo com o caldo nutritivo, mas sem barrar a passagem do ar. Lembra que a gente falou que o ar, eles acreditavam naquela época que era ali um importante princípio ativo para que ocorresse então a teoria da abiogênese. Com o passar do tempo, ele observou então que não foi encontrado micro-organismos nesse caldo nutritivo. Só que aí ele pensou, então, agora eu vou retirar esse gargalo e vamos ver no que dá, né? Porque ele queria comprovar que os micro-organismos estavam no ar e eles não geravam espontaneamente de qualquer ser sem vida, de qualquer ser sem vida, não, de qualquer matéria sem vida, ok? Bom, depois que ele quebrou então o gargalo deste balão, com o tempo ele conseguiu observar o crescimento de micro-organismos. Dessa forma, então, ele conseguiu comprovar que ele estava certo, que vida vinha de outro ser vivo e não que matéria sem vida daria origem a seres vivos. Só que ele teve um probleminha depois, um grande questionamento. Outros cientistas vieram a questioná-lo. Falaram o seguinte para ele: tá, tudo bem. Então, se um ser vivo vem de outro ser vivo, como é que foi gerado o primeiro ser vivo? Bom, e isso ele não soube responder. Depois que Pasteur não conseguiu explicar então como teria surgido o primeiro ser vivo que teria dado origem aos outros seres vivos, nós tivemos então dois estudiosos que foram importantíssimos e tentaram explicar como teria surgido então o primeiro ser vivo. Bom, eles disseram o seguinte: na atmosfera primitiva existia muitos gases. O metano é um grande exemplo, a amônia, o hidrogênio, a água. A água existia um oceano primitivo e ela estava presente em grande quantidade na forma de vapor. Por quê? Naquela época tinha-se muita radiação ultravioleta, já que nós não havia a camada de ozônio para poder proteger a Terra e também muitas descargas elétricas. O que veio acontecer então? Aconteceram reações químicas, compostos orgânicos que se precipitaram com as chuvas foram ali se unindo, essas moléculas foram se unindo até que houvesse a formação de proteínas na superfície de rochas quentes. Então, esses gases, juntamente com radiação ultravioleta, com essas descargas elétricas, eles foram se unindo até formando aí aminoácidos e proteínas que foram arrastadas para os mares primitivos, formando então como se fosse uma sopa orgânica. Essa sopa orgânica, essa sopa proteica, ela foi chamada então, né, de coacervados proteicos. Bom, a gente não pode esquecer que esses coacervados, eles não são os primeiros seres vivos, certo? Foi a formação da primeira proteína, ok? Um aglomerado de moléculas envolvido por uma película de H2O, envolvido por uma fina película de água. Houve então um aperfeiçoamento, envoltório lipídico, proteínas catalisadoras, ácidos nucleicos e capacidade de autoduplicação. Aí, dessa forma, nós tivemos então o aparecimento, o surgimento do primeiro ser vivo.
Outro grande detalhe que é muito importante ressaltarmos e é que essas primeiras moléculas que foram formadas, elas conseguiram então aí a sua capacidade de duplicação. Só que essas moléculas, elas não eram moléculas perfeitas, não eram células perfeitas. Elas começaram então a sofrer muita mutação, muita mutação. E nós tivemos aí uma grande mudança que inclusive foi muito importante para o surgimento do primeiro ser vivo, que foi quando aconteceu a presença do oxigênio. Porque grande parte dessas células, elas eram muito sensíveis ao oxigênio. E quando o oxigênio apareceu, ele surgiu, praticamente 99% dessas células já existentes, né, dessa célula bem primitiva, não podemos esquecer que não é como a célula que nós conhecemos hoje em dia, ok? Elas foram extintas e só ficaram ali aquelas que conseguiam sobreviver na presença do oxigênio. Nós temos aqui a imagem da Terra em formação. Depois, a imagem da Terra atual, como ela se encontra atualmente, como é retratada, né, a Terra primitiva, como ela era. E aqui os coacervados proteicos, na representação de como poderia ter sido esses coacervados proteicos. Stanley Miller foi um cientista que tentou então comprovar e recriar a teoria de Oparin-Haldane. Então, ele no seu experimento, ele recriou o ambiente da Terra primitiva conforme a teoria de Oparin-Haldane e ele teve a obtenção de substâncias orgânicas a partir dos elementos da atmosfera primitiva. Ele não conseguiu visualizar o primeiro ser vivo no seu experimento, mas ele conseguiu sim visualizar a partir dali a obtenção de substâncias orgânicas a partir do seu experimento, onde ele recriou a atmosfera da Terra primitiva. Então, essa teoria de Oparin-Haldane é a mais aceita até mesmo nos dias. Não podemos esquecer deste detalhe. Evolução do metabolismo energético, hipótese heterotrófica. Os primeiros seres vivos eram incapazes de produzir o seu próprio alimento. Então, os primeiros seres vivos, eles não eram autótrofos, eles eram heterótrofos, ok? Utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Heterótrofos, fermentadores, ausência de oxigênio na atmosfera. Acabei de comentar com vocês. Olha só, utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento, fazendo fermentação para obter esse alimento. E naquela época não existia o oxigênio na atmosfera, ok? A partir da fermentação, houve uma produção e aumento da concentração de CO2 na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos autótrofos fotossintetizantes. A gente tem que lembrar sempre que a fermentação, ela libera o CO2. Nós sabemos disso até mesmo nos dias atuais, certo? Então, esses primeiros seres aí que não tinham capacidade de produzir o seu próprio alimento, eles faziam fermentação e essa fermentação liberou CO2, que com isso começou a criar condições na atmosfera para o surgimento dos primeiros organismos autótrofos fotossintetizantes. A atividade fotossintética produziu e acumulou O2 na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres aeróbicos, além da formação da camada de ozônio.
Bom, a camada de ozônio, inclusive, ela é importantíssima até hoje para nós, né? Ela protege a Terra dos raios solares para que eles não cheguem até nós, até a Terra, com tanta agressividade. A partir daí também que surgiu o oxigênio, nós temos que lembrar que grande parte desses seres, eles foram extintos. Por quê? O oxigênio, ele não fazia parte da atmosfera antes, ele passou a fazer agora. Nesse momento, ele passou a fazer parte da composição da atmosfera, então os seres que não tinham ali costume, vamos dizer assim, com o oxigênio, com o gás oxigênio, eles acabaram sendo extintos. A partir desses primeiros seres vivos surgiram os organismos fermentadores, como a gente acabou de falar, depois os fotossintetizantes, capazes de fazer fotossíntese, e são seres autótrofos, e por fim os heterótrofos, aeróbicos. Então depois foram surgindo os seres heterótrofos. Surgiram primeiro no ambiente aquático. Bom, primeiro ano, chegamos ao final desta aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que esta aula tenha contribuído bastante para o conhecimento de todos vocês e até a próxima.